Sabe aqueles dias em que a gente só quer um game que vá direto ao ponto, sem rodeios, sem enrolação? Não que a gente não ame um bom RPG de 100 horas, mas sejamos sinceros, nem sempre rola tempo ou aquela paciência infinita, né? É aí que entram os verdadeiros heróis. Jogos que entregam uma experiência completa, daquelas que marcam a alma. E o melhor de tudo, em menos de 20 horas. A ideia de hoje é justamente essa, te apresentar uns títulos que respeitam seu precioso tempo e mesmo assim deixam uma impressão duradoura. Então, bora começar com um dos grandões. Os games conseguem um balanço tão perfeito entre ação, enredo e ambientação quanto Metro Exodus. Em vez de ficar preso nos corredores apertados e claustrofóbicos dos seus antecessores, ele te joga em cenários semi-abertos, mas sem cair na mesmice de um mundo aberto genérico. Cada pedacinho do mapa tem sua própria vibe, clima e histórias para desvendar. A jornada de Artyom e sua galera é cheia de adrenalina, decisões cabeludas e momentos que ficam na memória. E o melhor, tudo isso acontece num ritmo que faz sentido. Dá pra zerar em umas 16 a 21 horas, sem aquela sensação de estar enrolando. O combate continua intenso, a falta de recursos deixa tudo mais tenso e explorar é recompensador, sem virar uma lista de tarefas. É um jogo que valoriza cada canto, cada detalhe e entrega uma campanha fechadinha, com começo, meio e fim, sem depender de DLCs ou promessas furadas. Metro Exodus pode ter passado meio batido para muita gente na época, mas hoje ele se mantém como uma das experiências pós-apocalípticas mais sólidas e bem construídas da geração. Quando anunciaram o jogo solo dos Guardiões da Galáxia, muita gente ficou com o pé atrás. Ainda mais depois daquela recepção meio morna de Marvel's Avengers. Mas, para surpresa geral, o jogo mandou muito bem. É uma campanha 100% focada no single player, sem loot, sem serviço, sem enrolação. É só você, uma história boa e a equipe mais desajustada e divertida do universo. Em umas 18 a 20 horas, você mergulha numa aventura completa, com diálogos sensacionais, uma trilha sonora de arrepiar e cenas cinematográficas que não ficam devendo nada aos filmes. E o melhor, a jogabilidade não tenta reinventar a roda, mas é super competente e flui que é uma beleza do começo ao fim. A química entre os personagens é o que segura a onda. As conversas rolam o tempo todo, seja explorando ou no meio do combate, e isso cria uma conexão que faz você se importar de verdade com aquela galera. O visual é caprichado, o ritmo é ágil, e quando termina dá aquela sensação gostosa de ter zerado algo com alma. Não é revolucionário, mas é carismático, divertido e redondinho. Um dos melhores exemplos recentes de jogo licenciado bem feito e que não te exige 60 horas de dedicação para valer a pena. Outer Wilds não é só um jogo, é uma viagem de curiosidade e descoberta como poucas. Esqueça combate, esqueça subir de nível, aqui o tempo é o seu maior inimigo. E aliado, um loop de 22 minutos antes que o sol exploda e tudo recomece. Sua missão? Investigar planetas, ruínas e eventos cósmicos para desvendar o que tá rolando. O mais louco é que você termina o jogo não com equipamentos novos, mas com conhecimento. E esse ciclo de aprender, testar e se surpreender se encaixa perfeitamente em umas 15 a 20 horas que voam. A exploração é livre, o ritmo é seu e cada descoberta parece que foi feita só por você. Poucos jogos tratam o jogador com tanta inteligência e confiança sem te dar a resposta de bandeja. É o tipo de experiência que não dá para repetir e nem precisa. Outer Wilds entrega tudo de melhor, sem enrolação, e quando termina, você sabe que viveu algo especial. Só não espere explosões e ação. Aqui, o espetáculo vem da curiosidade. Se tem um jogo que provou que Star Wars ainda pode brilhar no single player, esse foi Fallen Order. Nada de loot, nada de mundo aberto inflado. A proposta aqui é te colocar na pele de um Jedi fugitivo, com exploração, combate no estilo RPG de ação e uma narrativa que realmente te prende. A campanha dura umas 20 horas, o que é perfeito para contar a história sem encher linguiça com missões repetitivas. Cada planeta tem seu próprio ritmo, e voltar com novas habilidades para acessar áreas antes bloqueadas nunca parece uma obrigação. O combate exige estratégia, os quebra-cabeças são bem bolados e a ambientação é puro fanservice de qualidade.
tem aquele equilíbrio raro entre respeitar a franquia e funcionar como um jogo por si só. O herói pode não ser o mais carismático da galáxia, mas a jornada dele tem peso e entrega momentos inesquecíveis. No fim das contas, Fallen Order é o tipo de jogo que te prende, diverte e termina quando tem que terminar. Nada mal para um Jedi caçado pelo Império. Se você curte jogos com aquele clima de mistério, poderes sobrenaturais e uma pegada sci-fi bem fora do comum, Control é o seu número. Ele já começa te jogando no meio de um prédio que vive mudando de forma e a partir daí só fica mais bizarro e interessante. A história é cheia de segredos, documentos esquisitos e eventos paranormais que lembram uma mistura de Arquivo X com uma pitada de Twin Peaks. Mas o que realmente faz a cabeça é a jogabilidade. Poderes telecinéticos, tiroteio estiloso e cenários que se transformam com a sua presença. E o melhor, tudo isso muito bem resolvido em umas 18 a 20 horas de campanha. Claro que o jogo tem umas camadas extras para quem quiser explorar mais ou fazer as DLCs, mas a campanha principal é redonda, com um ritmo excelente e sem enrolação. Ele sabe a hora de te dar ação, quando te jogar um quebra-cabeça esquisito no caminho e quando te deixar absorver o clima do ambiente. Control é estranho no melhor sentido da palavra. Um jogo com personalidade, visual marcante e que não exige 50 horas da sua vida para deixar sua marca. Tem Metroidvania que tenta ser épico demais e acaba virando um teste de paciência, né? Mas Ender Lilies, Quietus of the Nights entende o equilíbrio. Duração na medida certa, ritmo afiado e evolução constante. Ele entrega tudo que a gente espera do gênero. Mapas bem conectados, habilidades que abrem novas rotas e chefes desafiadores, mas sem se arrastar. Nada de enrolação, grind desnecessário ou mapa inflado só para parecer grandioso. Com umas 16 a 20 horas, é o tipo de experiência que sabe valorizar o tempo do jogador, mantendo a atenção e o interesse do começo ao fim. E o melhor, o jogo aprimora tudo que o primeiro já fazia bem. O combate está mais impactante, as áreas são mais variadas, o movimento está mais fluido e o mundo agora puxa para um clima pós-apocalíptico com toques de Nier, bem diferente do Dark Fantasy anterior. Não é só uma sequência segura, é uma evolução ousada. Se você curte Metroidvania, mas anda evitando o gênero porque tá cansado de jogos de 40 horas, esse aqui é o equilíbrio perfeito. Denso, bonito e sem tempo a perder. Ninguém esperava muita coisa de Indiana Jones e o Grande Círculo. Jogo licenciado, final de ano, pouca divulgação, parecia a receita perfeita para ser só mais uma bomba, mas o que chegou foi uma baita surpresa. Uma campanha sólida, cheia de exploração, momentos furtivos, quebra-cabeças e ação no ritmo certo. E o melhor, nada de mundo aberto genérico. São fases bem construídas, com liberdade pontual e um foco claro na narrativa e na progressão. Se você for direto no objetivo principal, com algumas missões secundárias, a aventura fecha em umas 20 horas. Tempo ideal para sentir que viveu um filme inteiro, sem enrolação. O jogo surpreende ainda mais pela forma como retrata o próprio indie. Esquece tiroteios desenfreados. Aqui o foco é explorar, socar nazistas e resolver enigmas com aquela vibe de filme clássico mesmo. A furtividade funciona, os combates são pontuais e bem colocados, e a ambientação é caprichada. No fim, o que parecia só mais um projeto licenciado virou uma das experiências mais redondas do ano. Se você gosta de jogos com começo, meio e fim, e ainda curte uma boa aventura à sessão da tarde, esse aqui merece entrar no seu radar. Nem todo jogo precisa durar 40 horas para te marcar e Silent Hill 2 é a prova viva disso. Assim como o clássico de 2001, essa nova versão traz uma experiência compacta e sufocante, com foco total na atmosfera, no psicológico e numa história pesadíssima. A jornada de James continua sendo uma descida aos próprios infernos, agora com visuais de cair o queixo, combate mais responsivo e uma ambientação de arrepiar. Em 15 a 18 horas você atravessa um dos pesadelos mais icônicos dos videogames e talvez nunca mais esqueça. Esse é o tipo de jogo que não precisa de 1000 colecionáveis ou mundo aberto para funcionar. Cada canto de Silent Hill tem algo a dizer, e a duração mais curta ajuda a manter o peso emocional sempre lá em cima. Não é sobre quantas horas você joga, e sim o que essas horas te fazem sentir. E nesse ponto, o remake acerta em cheio.
respeita o tempo do jogador e eleva uma das histórias mais impactantes do terror nos games. Tem jogo que já nasce querendo ser gigante, mesmo com um orçamento mais modesto. E às vezes, isso rende umas pérolas inesperadas. Eternal Stranges é um desses casos, misturando ideias de Breath of the Wild, Monster Hunter e até Shadow of the Colossus. Ele aposta alto num sistema de combate baseado em magia, física e manipulação de elementos como fogo e gelo. Aqui, você não é só um caçador, é também um mago enfrentando criaturas colossais enquanto explora mapas abertos cheios de segredos, mudanças climáticas e perigos dinâmicos. E mesmo com tudo isso, a jornada pode ser finalizada ali em torno de 20 horas, um equilíbrio raro entre ambição e foco. A parte técnica não é perfeita, claro. Tem limitações visíveis no orçamento, alguns sistemas que podiam ser mais polidos e uma ou outra repetição. Mas o conjunto é mais estável e interessante do que muita gente esperava. Em vez de virar um jogo infinito, cheio de grind, ele entrega uma experiência compacta, com boas ideias e personalidade. É aquele tipo de jogo que talvez não vai entrar na lista dos maiores do ano, mas que merece ser descoberto por quem gosta de ação com um toque de magia e escala. Diferente de muita sequência que se perde tentando inflar conteúdo, Marvel's Spider-Man 2 acerta em cheio naquilo que realmente importa. A campanha principal leva umas 17 a 19 horas e te joga direto num turbilhão de ação, emoção e transições perfeitas entre Peter e Miles. Nova York continua sendo um parque de diversões vertical, agora com mais poderes, vilões icônicos e um sistema de travessia ainda mais fluido. E o melhor, não precisa fazer 300 atividades para sentir que aproveitou tudo. É só jogar e curtir a montanha-russa que foi criada. O jogo não tenta reinventar o que já funcionava, mas refina tudo com bom gosto. O combate está mais dinâmico, os momentos cinematográficos estão ainda melhores e a história não enrola. Quando você termina, a sensação é de missão cumprida, sem aquele cansaço que vem de jogos que se estendem só por obrigação. Spider-Man 2 é blockbuster puro, mas daqueles que sabem quando entrar em cena, brilhar e sair no tempo certo. Ficar preso no mesmo dia pode parecer um pesadelo. Mas e se isso virasse um dos sistemas de gameplay mais viciantes dos últimos anos? Um loop temporal onde cada tentativa revela novas pistas, segredos e jeitos de manipular tudo a seu favor. É assim que Deathloop te prende na curiosidade e na liberdade. A cada ciclo você aprende algo novo, desbloqueia habilidades, muda sua abordagem e tudo isso dentro de uma campanha que se resolve em umas 15 a 20 horas, no ponto certo entre desafio e recompensa. O destaque aqui é a liberdade de abordagem. Dá para entrar na surdina, causar o caos ou combinar habilidades para transformar o cenário a seu favor. A cada novo ciclo, você descobre atalhos, coleta pistas, desbloqueia armas e aprende com seus erros. Isso deixa a experiência cada vez mais afiada. Deathloop não é só um FPS com estilo. É um quebra-cabeça em ritmo acelerado que valoriza o tempo do jogador e faz você se sentir no controle de tudo. Alguns RPGs ainda sabem que não precisam de centenas de horas para entregar uma história marcante. Obscure Expedition 33 é uma dessas raridades. Um mundo onde uma entidade chamada A Pintora apaga pessoas da existência uma vez por ano, você lidera um grupo na missão de quebrar esse ciclo bizarro. Com cerca de 25 horas de duração, é um prato cheio para quem gosta de narrativa densa e combates impactantes, sem precisar abandonar a vida fora da tela. Além da proposta diferente, o que chama a atenção aqui é o combate, uma mistura de turno com reflexo em tempo real, que traz ritmo e estilo à jogabilidade. A direção de arte também impressiona, misturando fantasia e simbolismo num mundo que parece saído de um pesadelo pintado à mão. A verdade é que a execução foi certeira. Expedition 33 já desponta como um dos melhores jogos de 2025, e talvez até leve o GOT do ano, já que GTA 6 ficou para 2026. Começa forte, entrega tudo e termina no tempo certo. Perfeito! Então é isso. Não é sobre ser curto, é sobre ser direto. Esses jogos mostram que dá para viver histórias incríveis, explorar mundos únicos e sair satisfeito sem ter que abandonar sua vida social no processo. E claro, comenta aí qual desses jogos você já jogou e quais mais gostou. E se faltou algum, não deixa de comentar. Até a próxima!